Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 271, no último obstáculo 2. Apresentando-se para o serviço. 3 jovens gritaram enquanto paravam na frente de Luther. Uma aura nítida e distinta se espalhou de cada um de seus corpos. Vocês devem ser os recrutas que eu preciso vigiar. Colocando a mão na parte inferior do queixo, o olhar de Luther varreu os corpos de cada um dos indivíduos presentes. Depois de alguns segundos, ele acenou com a cabeça em satisfação. Vocês são melhores do que eu pensava. Ele originalmente pensou que seria colocado com recrutas arrogantes que não sabiam nada sobre combate real, mas sentindo a sede de sangue que emanava de seus corpos, ele sabia que sua suposição anterior não poderia estar mais errada. Eles já eram soldados totalmente crescidos. Deixe-me esclarecer as coisas, então seus nomes são Ezra, Alisa e... Fazendo uma pausa, Luther voltou sua atenção para um dos 3 jovens. Olhando para ele, Luther podia sentir que este jovem era diferente dos outros. A sede de sangue ao seu redor era 3 vezes mais densa comparada com a dos outros 2 jovens. Comparado com os outros 2, ele estava um degrau acima deles. E Mateus? Sem se incomodar com o olhar de Luther, avançando, Matthew acenou com a cabeça. Isso é correto, senhor. Ao lado dele, Ezra e Alisa pareciam não ter escrúpulos com o fato de ele ter respondido por eles. Isso não passou despercebido por Lutero, que semicerrou os olhos. Ah, entendi. Então ele é o líder do lote. Luther podia ver indícios de medo e respeito nos olhos dos outros 2 recrutas quando eles olharam para o jovem chamado Matthew. Virando a cabeça e olhando para Matthew, Luther perguntou. Tudo bem então, vocês já devem estar cientes do que está acontecendo, certo? Afirmativo, estamos aqui para caçar o sujeito 876. Bom. Vocês têm alguma ideia de como devemos proceder? Lutero obviamente já havia feito planos de antemão. A única razão pela qual ele estava perguntando era porque queria testá-los. Como seu trabalho era orientá-los, ele naturalmente tinha que fazê-lo. Afirmativo. Mateus respondeu. Erguendo a sobrancelha, Luther gesticulou. Oh! Por favor, compartilhe seus pensamentos. Entendido. Dando um passo à frente, Matthew começou a tocar nos sartvates em seu pulso. Um holograma tridimensional do monolite projetado diante dos olhos de todos. Olhando para o mapa, ele começou a explicar. Existem 2 maneiras de escapar do monolite, e a maneira mais simples de escapar seria pela entrada principal do prédio. Os portais não eram a única maneira de as pessoas entrarem no monolite. Se alguém soubesse a localização do monólito, eles poderiam entrar diretamente pela barreira que protegia o monólito. Qual é o outro método então? O outro método seria através do uso de portais. Ao ouvir Mateus falar, um sorriso apareceu no rosto de Lutero. Está correto. Eu gosto de onde isso está indo, continue. Pelos relatórios que li, não se sabe muito sobre o sujeito 876 além do fato de que ele não faz parte do monólito. Como tal, podemos excluir a primeira opção e concluir que o sujeito 876 tentará escapar por os portões no primeiro nível. O sujeito 876 não continha nenhuma energia demoníaca dentro dele. Isso significava que ele não assinou um contrato com um demônio. Como ele não fazia parte do monólito, a probabilidade de ele saber a localização exata do monólito era pequena. A única maneira de escapar era pelos portões. Interessante. Ouvindo as deduções de Matthew, o sorriso no rosto de Luther se alargou. Tem alguma outra coisa que você gostaria de adicionar? MHHHO com as sobrancelhas franzidas, Matthew meditou. O sujeito 876 também parece ser adepto do combate e, pelo que parece, ele tem a capacidade de mascarar sua identidade de alguma forma. Assuma que sim.
Entendo, se assim for, ele tentará se mascarar como guarda no processo de fuga. Dedução razoável. Lutero assentiu com a cabeça. Até agora, tudo o que Matthew havia dito estava correto. Levantando a cabeça, ele perguntou: se você acha que ele pode mudar de rosto, qual você acha que é a maneira mais segura e rápida de pegar o 876? Simples, aumentamos a segurança em torno dos portões durante a próxima semana e esperamos que ele venha até nós. Como ele provavelmente sabe que está pressionado pelo tempo, ele eventualmente cometerá um erro e, a partir daí, podemos capitalizar nele. Matthew respondeu sem hesitar. 876 tinha um chip em sua cabeça, e no chip havia um dispositivo de rastreamento. De acordo com os relatórios, dentro de uma semana, eles seriam capazes de reconfigurar o dispositivo de rastreamento e ativá-lo novamente. Portanto, desde que 876 não escapasse durante aquela semana, e o rastreador funcionasse novamente, ele seria pego. O Luther de repente começou a rir. Batendo palmas, Luther olhou para Matthew com satisfação. Bom, você compartilha os mesmos pensamentos que eu. Ele estava originalmente planejando orientá-los a encontrar essa solução, mas parece que ele havia subestimado o jovem chamado Matthew. Ele já havia entendido toda a situação. Ele agora entendia por que os outros dois jovens atrás dele eram tão respeitosos com ele. Elogiado por Lutero, Mateus não deu mostras de arrogância ou satisfação e apenas abaixou a cabeça. Obrigado pelo seu elogio, senhor. Você merece. Assentindo com a cabeça, Luther se virou e acenou com a mão. Já que vocês entendem a situação, vão para o primeiro nível e prossigam conforme o planejado. Conto com vocês. Entendido. Todos os três jovens gritaram unanimemente antes de se virar e sair da sala. Virando ligeiramente a cabeça e olhando para uma superfície plana onde pudesse ver seu reflexo. Olhando para a metade queimada de seu rosto que se refletia na superfície plana, uma risada gutural escapou de seus lábios. 876, eu já fiz minha jogada, o que você vai fazer a seguir? Se as coisas corressem conforme o planejado, ele finalmente colocaria as mãos no 876 até o final da semana. Jim. Interromper Luther fora de seus pensamentos foi um pequeno som que veio de seu relógio. Abaixando a mão e batendo no relógio, o sorriso no rosto de Luther se aprofundou. Isso pode acabar mais rápido do que eu esperava originalmente. Asterisco. Espalha. Lavando as mãos na pia e olhando para a pequena pulseira preta em minhas mãos, desliguei a água. Olhando para mim mesma no espelho, eu murmurei. Já vi pior. Embora meu rosto ainda estivesse queimado, não era o mesmo grau da primeira vez que me queimei. Quando as chamas me envolveram, o esquadrão de resgate já havia chegado. Depois disso, fui rapidamente encaminhado para a enfermaria onde passei os últimos dias. Durante aqueles 2 dias na enfermaria, além do fato de que precisava me recuperar dos ferimentos, tentei obter o máximo de informações possível sobre o monolite. Isso foi feito ouvindo o que os médicos e enfermeiras estavam falando, ou apenas conversas casuais que tive com eles quando estavam cuidando de mim. Foi dessas pequenas conversas que tive que pude aprender um pouco sobre a estrutura do monólito. Atualmente, eu estava na enfermaria localizada no 3º nível do monolite. Havia um total de 5 níveis e cada nível era enorme. Meu objetivo atual era o 1º nível. Era ali que ficavam os portões. Toque. Tirou-me dos meus pensamentos uma batida forte ao lado do banheiro. Mateu, você terminou? Sem responder, abaixei a cabeça. Colocando a pulseira no pulso, me olhei no espelho. Está na hora. Mateu. Se você não responder, eu vou entrar à força. Incapaz de ouvir minha resposta, a pessoa atrás da porta mais uma vez chamou por mim. Agarrando as laterais da pia, eu disse com voz rouca. E senhor,
Posso precisar de ajuda. Aia, o que é desta vez? Estou entrando. Marcação. Abrindo a porta do banheiro, o guarda entrou no banheiro. Olhando para aquele guarda, apontei para a pia. Por aqui. Qual é o PR1? Clank. No momento em que o guarda se aproximou de mim, agarrando-o pela cabeça e cobrindo-lhe a boca com a mão esquerda, chutei a porta. MMHHH. Com minha mão esquerda em sua boca e meu braço direito em volta de sua garganta, cerrei os dentes e o sufoquei o mais forte que pude. A luta do guarda persistiu por 10 segundos antes que ele finalmente desmaiasse. Skeek. Tirando um soro do meu espaço dimensional, eu rapidamente o injetei em seu corpo. Então, largando o corpo do guarda no chão e esperando o soro fazer efeito, tirei a roupa dele e troquei suas roupas pelas minhas. Eu também não esqueci de tirar o anel dele. Assim que terminei de me trocar, abaixando a cabeça e olhando para o guarda, tirei minha máscara e coloquei em seu rosto. Um brilho azul envolveu a sala e 1/4 da minha mana se dissipou. Gole. Tirando uma poção do meu espaço dimensional e engolindo-a, coloquei minha mão no rosto do guarda e canalizei minha mana. Mais especificamente, Xions de chamas. Lentamente, o rosto do guarda começou a derreter. Por causa do soro, o guarda não conseguiu sentir a dor e, portanto, não acordou. Fechando os olhos, respirando fundo, 10 segundos depois tirei minha mão de seu rosto. Abrindo os olhos e encarando o rosto do guarda, minhas sobrancelhas franziram. Suas queimaduras parecem um pouco recentes demais. Comparado ao meu rosto, o rosto do guarda parecia bem diferente. Suas queimaduras recentes revelariam rapidamente o fato de que não era eu. Por isso, tirando uma poção de cura de baixa qualidade do meu espaço dimensional, eu alimentei o guarda. Lentamente, suas queimaduras começaram a melhorar. Isto é melhor. Depois de alimentá-lo com 2 poções, tirando as bandagens do chão, comecei a envolvê-las lentamente em seu rosto. Eu espero que isso funcione. Mesmo que não parecesse perfeito, ainda parecia bastante semelhante para mim. Especialmente porque o guarda tinha uma constituição semelhante à minha. Assim que terminei de envolver seu rosto, me levantando e colocando-o em meu ombro, lentamente abri a porta. Certo. Quando estava prestes a abrir totalmente a porta, coloquei a máscara no rosto. Sentindo uma sensação de formigamento envolver meu rosto, depois de mais alguns segundos, abri totalmente a porta e finalmente saí da sala. Clank. Fechando a porta atrás de mim, fui para a enfermaria. O local não era longe, quando dei algumas voltas, já estava lá. O que aconteceu com ele? No momento em que entrei na enfermaria, ouvi um grito assustado vindo do outro lado da sala. Erguendo minha cabeça, eu observei enquanto a enfermeira que tinha cuidado de mim nos últimos dias correu em minha direção. Dando um passo para trás e levantando a mão, falei com ela com uma voz calma. Por favor, acalme-se, ele acabou de desmaiar, verifiquei sua respiração. Não há nada de errado com ele. Ao ouvir minhas palavras, a enfermeira se acalmou um pouco. Deixe-me ver. Claro. Colocando o Mateo na cama, observei enquanto a enfermeira media seu pulso. Enquanto ela verificava seu pulso, olhando para ela por trás, silenciosamente canalizei minha mana para minha mão. Se por acaso ela notasse algo, eu estava preparado para eliminá-la aqui e agora. Feio, você estava certo. Ele só desmaiou. Para a sorte de ambas as partes, parece que ela não percebeu nada de estranho. É mesmo? Então eu vou voltar e patrulhar. Eu sorri. Boa sorte com seu trabalho. Obrigado. Virando-me, rapidamente saí da sala. O que não notei ao sair do quarto, entretanto, foi a enfermeira tirando lentamente uma caixinha preta do bolso da camisa. Colocando a caixa preta perto de sua boca, ela murmurou. Relatando,
Como você disse, o sujeito 876 estava escondido na enfermaria. Capítulo 272, no último obstáculo 3. Vocês estão prontos? Um homem severo com um terno cinza e óculos quadrados perguntou. Segurando um pequeno objeto esférico, ele ergueu a cabeça e olhou para as pessoas à sua frente. Havia um total de 15 pessoas na frente dele, e cada uma delas tinha uma aura aterrorizante girando em torno delas. O membro de classificação mais baixa presente foi classificado, e a única razão pela qual ele estava lá era por causa de sua habilidade especial. Olhando calmamente para todos na sala, os olhos do homem de terno cinza pararam em uma certa garota. Um de cabelo laranja. Mônica, eu quero que você ouça com atenção. Levantando os óculos com o dedo indicador, ele disse severamente. Sua tarefa é simples, você deve criar o máximo de caos possível. O local que definimos é bem fora do monolite, você junto com os outros deve desviar a atenção dos superiores do edifício principal. TSK, por que eu recebo a tarefa mais chata? Mônica estalou a língua. Você não é o único fazendo a tarefa chata. Atrás dela, um dos indivíduos falou fazendo com que Mônica se virasse e olhasse em sua direção. Cale a boca, forragem de carne. Do que você me chamou? Eu chamei você de forragem de carne, não é isso que você é? Você quer lutar? Vamos, estou pronto. Brigando com Mônica estava um homem de cabelos brancos e olhos vermelhos. Sua pele era bastante bronzeada e ele tinha uma constituição robusta. Uma aura insondável exalava de seu corpo, a ponto de ultrapassar até mesmo a de Mônica. Classificado em 5º lugar no ranking de heróis, o herói da SS, Amon Suabalgo, o escudo inquebrável. Acalmem-se vocês dois. Entrando e parando os dois, estava um velho alto de cabelos negros. Um cavanhaque cinza claro descia do meio do queixo e uma mecha branca aparecia na lateral do cabelo. Classificado em 4º lugar no ranking de heróis, o herói da SS, Tasos Malatos. Não vamos fazer isso agora. Levantando a mão para impedir que Amon atacasse Mônica, antes de voltar sua atenção para ela. Mônica, se você pensar sobre isso, Amon e eu seremos os que farão o verdadeiro trabalho pesado. Nós somos os que realmente sofreremos mais, por favor, seja um pouco mais respeitoso. Ambos sendo classificados como SS, eram eles que estavam realmente arcando com a maioria dos problemas. Mônica estava lá apenas para lidar com os vilões mais fracos do ranking S. Erguendo as mãos, Mônica reclamou. É por isso que estou dizendo que é chato. Com vocês dois ao meu lado, como vou conseguir uma parte da diversão? Tazo sorriu. Mônica, se ao menos fosse tão fácil quanto você faz parecer. A missão que eles estavam sendo encarregados de fazer era extremamente perigosa. Até ele, um herói de patente SS, sentiu-se ameaçado pela missão. Menos precisa ser dito sobre Mônica, que era mais fraca que ele. Eu sei mais. Tudo bem, todos, por favor, fiquem quietos, estou prestes a ativar o artefato. Cortando Mônica estava o homem de terno cinza de antes. Fechando os olhos e canalizando sua mana para a esfera, um brilho amarelo de repente envolveu a sala. Pouco depois, pequenos fios de mana permaneciam no ar enquanto um pequeno portal se formava diante dos olhos de todos. Voou. No momento em que o portal apareceu, todos pararam o que estavam fazendo e olharam solenemente para o portal. A tensão pesada desceu na sala. Aia, pronto. Com a respiração pesada, o indivíduo de terno cinza olhou para todas as pessoas presentes na sala. Nivelando sua respiração, ele falou. Por favor, tenham cuidado quando entrarem, o objetivo desta missão é finalmente dar um duro golpe no monólito. Quero que vocês levem isso a sério e, por favor, tentem voltar com segurança e não podemos perder nenhum dos vocês caras. Ouvindo as palavras do homem, todos se tranquilizaram. Vou fazer, não se preocupe. Roger. Tudo bem, e aqui?
Voltando sua atenção para Mônica, o homem de terno cinza entregou a ela o orbe. Depois de terminar tudo, canalize sua mana para o orbe e um portal deve aparecer. Deixe-me avisá-lo, porém, o orbe requer muito mana para ser ativado, então não vá com tudo e preserve um pouco de mana. Eu pelo menos sei disso. Mônica respondeu enquanto guardava o orbe. Tudo bem, boa sorte em sua missão a todos. Obrigado. Agradecendo ao indivíduo de terno cinza, o primeiro a avançar e entrar no portal foi Amon. Haha, eu serei o primeiro a entrar. Vejo vocês do outro lado. Voou. Espere, seu escudo de carne. Ais, vocês dois podem parar com isso. Seguindo estavam Mônica e Tazos. Voou. Voou. Eventualmente, todos entraram no portal e o silêncio desceu na sala. Olhando para o portal que estava se fechando lentamente, o indivíduo de terno cinza ergueu os óculos com o dedo antes de murmurar. Todos os preparativos estão prontos, o resto é com você. Asterisco asterisco asterisco. Ao mesmo tempo. Parado em frente ao grande monitor onde se via a imagem de um guarda passeando, Matthew virou a cabeça e perguntou. O alvo parece estar se movendo para o segundo nível. O que devemos fazer? Nós esperamos. Espere? Sim. Sem tirar os olhos do monitor, Luther explicou calmamente. Vamos observá-lo um pouco mais. Entendo. As sobrancelhas de Matthew franziram, obviamente não satisfeito com a resposta. Depois de um pouco de hesitação, virando a cabeça, ele perguntou. Se eu posso perguntar, por que não podemos alertar os outros sobre ele e apenas levá-lo? Cruzando as mãos atrás das costas, Luther olhou brevemente para Matthew. Seja paciente, Matthew. Nossa vez chegará naturalmente. Não sabemos o que ele está planejando, e também não queremos assustá-lo muito cedo. Devemos primeiro prendê-lo antes de avançarmos. Se fosse só ele já teria capturado 876, mas desde que ele foi encarregado de nutrir os novos recrutas, ele não poderia ser muito descuidado. De qualquer forma, nós fechamos os portões, então não faria mal saber o que ele está planejando. Como sou responsável por todos vocês, tenho que garantir que vocês não morram. Como esta era uma missão dada a ele por Xavier, ele sabia que os recrutas aqui eram importantes. Ele não podia deixá-los morrer. Senhor, as câmeras do corredor 2, Hall 4 localizaram 876. Parece que ele entrou em um dos dormitórios dos guardas. Afastando Lutero de seus pensamentos estava Mateus. Virando a cabeça, ele questionou. Dormitório? O rosto de Luther se transformou em uma carranca. Ele está planejando trocar de rosto de novo? Quão ridiculamente previsível. Quanto mais ele observava 876, mais desdenhoso ele se tornava. A princípio, ele pensou que era alguém inteligente, especialmente porque conseguiu escapar do laboratório sem falhas. No entanto, pela aparência das coisas, ele superestimou 876. Ele era apenas alguém que confiava demais em um artefato que lhe permitia mudar de rosto. Virando-se, ele olhou para seus membros e ordenou. Tudo bem, vamos acabar com isso, é hora de sair e pegar aquele ratinho. Com 876 entrando no dormitório, Luther sabia que eles o haviam pego. Não havia rotas de fuga que ele pudesse seguir. Ele estava acabado. Asterisco asterisco asterisco. Sorriso pretensioso. Afastando-me da enfermaria, um sorriso malicioso surgiu em meus lábios. A essa altura você acha que me pegou, não? Nesse caso, eles teriam uma surpresa. Desde o início, eu sabia que a enfermeira estava me monitorando de perto. Não apenas eu, mas todos que estavam presentes naquela sala específica. Embora as chances de eles pensarem que eu havia me queimado de propósito fossem baixas, elas não eram pequenas.
Portanto, não seria estranho para eles enviar alguém para monitorar os pacientes na probabilidade de isso acontecer. Acontece que eles não estavam errados. Eu realmente estava me escondendo entre as vítimas de queimaduras. Só então, eu levantando minha mão fingindo matá-la também fazia parte do ato. De relance, percebi que ela estava fingindo verificar o paciente e, na verdade, estava olhando para mim. Uma vez que ela viu que eu estava pronto para matá-la, ela rapidamente agiu como se tudo estivesse bem. Pode ter enganado outra pessoa, mas não a mim. Deve ser assim. Virando à direita em um corredor, abaixei minha cabeça e apressei meus passos um pouco. Mesmo que eu já tivesse saído e não tivesse certeza do que a enfermeira estava fazendo no momento, eu sabia que ela provavelmente havia avisado os outros sobre o meu paradeiro. Bem, com toda honestidade, não fui tão meticuloso quando queimei a cara do guarda. Embora eu cobrisse seu rosto com as bandagens, era bastante óbvio que não era eu. De qualquer forma, era o esforço que importava. Contanto que eu fizesse parecer que estava tentando, estava tudo bem. Ela alertando os outros sobre o meu paradeiro era o que eu queria. Espero que agora eles saibam da minha capacidade de mudar de rosto, pensei comigo mesmo, enquanto caminhava calmamente por outro corredor da instalação. Eles não seriam tão burros, certo? Tudo o que fiz desde o início não foi coincidência. Desde o momento em que fingi ser o capitão da unidade na floresta, soube que minha capacidade de mudar de rosto seria descoberta. Não havia como Luther não descobrir isso devido à óbvia diferença de estatura. Talvez os outros já que estavam distraídos com o corpo falso em minhas mãos, mas não alguém tão experiente quanto Luther. Eu não passei 6 meses pensando em minha fuga do laboratório para simplesmente jogá-lo fora devido a um simples erro. Dizê-lo que eu poderia mudar de rosto fazia parte dos meus planos. Acho que minhas preocupações eram infundadas. Andando pelas instalações, notei que meu caminho estava bastante desobstruído. Isso só poderia significar uma coisa: eles estavam monitorando meus movimentos. A única razão pela qual meu caminho estava desobstruído era porque eles não queriam me alertar. E isso é exatamente o que eu queria. Baixando o chapéu para esconder o sorriso que surgiu em meu rosto, continuei a avançar com passadas uniformes. A partir do momento em que fiquei preso dentro do laboratório pensando em minhas rotas de fuga, percebi que ser passivo e me esconder continuamente usando a máscara não iria cortá-lo ao me infiltrar no monolite. Eu precisava ser mais agressivo com minha abordagem. Em vez de esperar por uma oportunidade, tive que criar uma. E era exatamente isso que eu estava planejando fazer. Ao definir diretamente um alvo para mim, eu estava deixando que eles se sentissem no controle. Embora meus planos estivessem cheios de inconsistências e falhas, isso foi de propósito. Desde o início, meu plano principal era agir de forma que me permitisse ler os próximos movimentos do meu oponente. Ao colocar falhas sutis em meus planos, eu estava tentando influenciar suas mentes de uma forma que os fizesse pensar e agir da maneira que eu queria. E uma vez que você sabe qual é o próximo movimento do seu oponente, todo o resto se torna fácil. Movendo-me livremente pelo monolite, entrei rapidamente no segundo nível. Completamente desobstruída. Onde quer que eu fosse, nenhum guarda dizia nada ou me parava. Todo mundo estava apenas cuidando de seus próprios negócios. Ao entrar no segundo nível, verificando o mapa em meu relógio, me dirigi para a direita. Caminhando por alguns minutos, cheguei a uma porta de metal. Dormitório, quarto 45. Deve ser isso, eu acho. Tirando um pequeno cartão do bolso e vendo 45 gravado nele, rapidamente o passei. Clean. Ao digitalizar o cartão ao lado da porta, a porta se abriu. Entrando na sala, a primeira coisa que vi foram 5 indivíduos sentados em frente a uma mesa circular jogando cartas. O cheiro de fumaça invadiu minhas narinas. Com um cigarro na boca, um dos 5 indivíduos virou a cabeça em minha direção e apontou para a mesa. Oh! Ansel, você terminou seu turno? Venha se juntar a nós.
Me dê um segundo. Batendo em minha pulseira, uma espada apareceu em minha mão. Olhando nostalgicamente para a espada, murmurei para mim mesmo. Isso deve servir por enquanto. Embora não fosse uma estrela sombria, pois havia sido destruída durante a explosão, ainda era uma espada. Isso foi o suficiente para mim. OY, por que você está tirando uma espada? O cara de antes disse. Uma pitada de cautela apareceu em seu rosto. Oh, não se preocupe comigo. Faz um tempo desde que eu toquei em uma espada. Uma espada? Desde quando você pratica espada? Um tempo. Eu nunca vi você segurar uma espada antes. Quando você disse um pouco, deve ter sido muito tempo atrás. O cara riu. Já faz um bom tempo. Sorrindo, eu balancei a cabeça. 8 meses para ser exato. Dado que fiquei neste mundo por apenas 2 anos, foi bastante tempo. De qualquer forma, abaixe a espada e venha jogar conosco. Ah, certo. Colocando minha espada do lado direito da minha cintura, sorri e caminhei calmamente em direção à mesa. Olhando ao redor e certificando-me de que não havia câmeras, aproximei-me da mesa. Sorrindo, o cara segurando o cigarro apontou para o relógio. Você conhece as regras. Se quiser jogar deve começar com 10 pontos de mérito. É assim mesmo? Sim. Clique. De repente, um clique metálico sutil soou na sala. Em seguida, com os olhos bem abertos, um dos 5 indivíduos sentou-se na cadeira caída no chão. Um buraco enorme apareceu em sua testa. Oh, o que você está fazendo? Ei! Ansel! Assustados, todos se levantaram e sacaram suas armas. Ignorando-os e olhando para o guarda que acabei de matar, pensei comigo mesmo. Faz um tempo desde a última vez que ouvi esse som, parece bastante nostálgico. Me responda. Por que você está fazendo isso? Levantando minha cabeça e olhando para os 4 indivíduos que me cercavam, abaixei minha cabeça e mais uma vez coloquei minha mão na bainha da espada. Desculpe, mas todos menos um cara terão que morrer por mim. Clique. Mais uma vez, um som de clique ressoou pela sala. Não muito tempo depois, um silêncio pesado desceu sobre a sala. Capítulo 273, o último obstáculo 4. Segurando um tubo de vidro cilíndrico, um leve brilho vermelho envolveu minha mão. O conteúdo dentro do tubo de vidro cilíndrico começou a ferver lentamente. Isso deve servir. Olhando para o gás que se formava no tubo, um sorriso satisfeito surgiu em meus lábios. Olhando para minha direita, onde um dos guardas estava parado, removi a máscara que estava em meu rosto revelando meu rosto queimado. Aqui, coloque isso. Caminhando ao lado dele, pegando sua mão e levando-a em direção ao rosto, dei-lhe a máscara. Isso deve servir por enquanto. Olhando para o guarda que com a mão direita segurava a máscara em seu rosto, meus lábios estalaram. Mesmo que ele estivesse sob os efeitos do soro, eu realmente não poderia fazê-lo canalizar mana, então isso era bom o suficiente por enquanto. Dos 5 indivíduos, sua constituição era mais próxima da minha, então ele parecia um manequim perfeito para mim. Olhando para a esquerda e para a direita para ter certeza de que tudo estava perfeito, deitei-me sob seus pés com as costas voltadas para a porta. Tudo deve estar pronto. De acordo com minhas estimativas, dentro de alguns minutos, uma unidade especial entraria na sala. Essa foi a unidade projetada para me caçar. Assim como eles queriam que eu fosse embora, eu também queria que eles fossem embora. Meu objetivo ao matá-los era para que eu pudesse pegar o distintivo de comandante. Havia vários portões no nível inferior e, de acordo com minhas estimativas, eles eram fortemente guardados. Mas os portões também tinham graus diferentes, com alguns portões especificamente acessíveis apenas para aqueles que eram de grau superior.
Ao contrário dos portões comuns, eles deveriam ser menos vigiados, pois exigiam um crachá especial para acessar, o que ninguém esperaria que eu tivesse. Atrair o comandante para mim era o verdadeiro objetivo. Ele era a verdadeira chave para minha fuga. Ao dar dicas e falhas tão sutis ao longo da minha fuga, eu queria criar um cenário onde eles me vissem me movendo de acordo com suas previsões, enquanto na realidade eu estava mascarando minhas verdadeiras intenções. Eles estavam me tratando como se eu fosse um rato preso dentro de um labirinto sem rota de fuga, quando na realidade era exatamente o oposto. O tempo todo, quem controlava seus movimentos era eu. Se não houvesse rota de fuga, eu simplesmente precisava criar uma. Asterisco asterisco asterisco. Voou. 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 Aparecendo dentro de uma floresta verdejante, havia um pequeno portal preto. Emergindo dela estavam mais de 15 indivíduos, cada um com uma aura distinta girando em torno deles. Saindo do portal e colocando a mão na frente da testa enquanto olhava para a paisagem à sua frente, Mônica murmurou. Bem, isso não é o que eu esperava. O que você esperava? Amon perguntou enquanto olhava para a enorme infraestrutura à distância. Você esperava ser transportado para dentro de uma caverna? Não, Mônica balançou a cabeça. Coçando o nariz, ela disse. Eu estava esperando algo parecido com um céu vermelho sangue, ou nuvens escuras com relâmpagos caindo do céu, e um castelo preto também. Você assiste muitos filmes. Ouvindo as palavras de Mônica, Amon ficou sem palavras. Você percebe que estamos na Terra, certo? Eu sei, mas uma mulher ainda pode imaginar, não? Há um limite para o quanto alguém pode imaginar. O que você disse? Tudo bem, fiquem quietos vocês dois. Cortar Mônica antes que ela pudesse explodir foi Thasos. Não se esqueça que estamos aqui para terminar uma missão. Briga depois, não agora. TSK, tudo bem. Certo. Com as palavras de Thasos, Amon e Mônica balançaram a cabeça relutantemente. Então, o que vem a seguir? Perguntou Amon. O que devemos fazer agora que nos infiltramos no lugar? Isso é com a Mônica. Respondendo a Amon, Thasos olhou para Mônica. Por favor, faça as honras? Meu. Sim, vá em frente. Não se importe se fizer isso. Rindo para si mesma, Mônica desembainhou uma espada de prata fina do lado de sua cintura. Acariciando o corpo da espada, ela murmurou. Já é hora de eu experimentar esse bebê. Dawn of the Avenger, a espada classificada que ela conseguiu no leilão quase 10 meses atrás. Desde a compra, ela nunca havia experimentado a espada antes, mas agora que a oportunidade se apresentou, Mônica não pôde deixar de ficar animada. TSK, se ao menos eu não me especializasse em defesa. Olhando para a espada de Mônica e virando a cabeça para o lado enquanto estalava a língua, Amon resmungou para si mesmo. Se eu tivesse pelo menos uma habilidade ofensiva. Ele foi chamado de Gu Escudo Inquebrável por um motivo. Foi porque ele poderia parar os ataques vindos de vários heróis classificados ao mesmo tempo sem morrer. Ele era uma fortaleza ambulante e uma das razões pelas quais foi selecionado para esta missão. Infelizmente, apesar de sua grande defesa, ele falhou no departamento ofensivo, e mesmo que sua personalidade fosse a de alguém que queria destruir as coisas, ele só podia assistir enquanto Mônica monopolizava toda a diversão para si mesma. Certo, antes que eu me esqueça. Justamente quando Mônica estava prestes a se preparar para atacar, lembrando-se de algo, ela se virou e olhou para a equipe de infiltração. No momento em que meu ataque chegar, é quando vocês vão se infiltrar na instalação. Um olhar solene substituiu seu habitual olhar infantil. Assim como o diretor disse, seus objetivos são os portais, então vá para lá assim que eu criar uma abertura. Roger. A equipe de infiltração assentiu solenemente com a cabeça. Assim como Mônica disse, o objetivo da missão era destruir os portais que estavam dentro do monolite.
Mais especificamente o núcleo dentro dos portais. Ao quebrar o núcleo, eles seriam capazes de criar uma explosão massiva que destruiria a maior parte do monólito, bem como mataria muitas de suas figuras importantes. Olho por olho, dente por dente, Mônica murmurou dentro de sua mente enquanto se lembrava do que havia acontecido 8 meses atrás no Loch. De fato, Mônica nunca havia esquecido os eventos que aconteceram 8 meses atrás, 8 meses atrás. O que ela estava fazendo agora era essencialmente a mesma coisa que eles faziam no Loch. Ela queria que eles soubessem o que acontece quando eles cruzam linhas que nunca deveriam ter cruzado. Bom. Com olhar solene, Mônica ergueu a espada e fechou os olhos. Vou começar agora. Canalizando sua mana, sua espada de repente começou a ressoar, liberando uma tonalidade laranja. O poder mágico lentamente começou a se condensar em uma gigantesca espada mágica que levitou no ar. Lentamente, uma tremenda pressão engolfou a área. Em alguns segundos, a mana no ar engrossou tanto que começou a se tornar tangível. Expirando, Mônica abriu os olhos e deu um passo à frente. Tudo bem, eu vou começar. Prepare-se. No momento em que suas palavras saíram, ela cortou. Voam. Cortando para baixo, o mundo congelou e a espada lentamente começou a se mover em direção à grande infraestrutura à distância. Finas ondulações de magia se espalharam no ar, criando uma cena que lembrava as luzes do norte. O que é isso? Justo quando a energia da espada estava prestes a atingir o monolite, materializando-se na frente dele estava um velho magro com olhos fundos e maçãs do rosto. Com um manto negro cobrindo o corpo, o velho segurava uma foice na mão direita. Olhando para a espada, ele gritou. Como você ousa? Acenando com a mão para frente, um escudo verde translúcido apareceu na frente dele. Ao lado dele, vários outros indivíduos apareceram. Mas era tarde demais. Boom! A espada entrou em contato com o escudo e uma enorme explosão reverberou pelos arredores. Vidros se estilhaçaram e todo o prédio tremeu. Este foi o início do contra-ataque da União contra o monolite. Asterisco asterisco asterisco. Aparecendo diante do dormitório e verificando novamente com o departamento de vigilância que 876 não havia saído do quarto, Luther olhou para os 3 recrutas que o seguiram. Você fica fora, eu vou explorar primeiro. Ele avisou. De acordo com suas previsões, no momento em que entrasse na sala, o primeiro que veria seriam os cadáveres das pessoas que costumavam ficar naquela sala. Ele já havia perguntado à equipe de vigilância com antecedência para saber exatamente como eram as pessoas dentro da sala. Não que isso importasse, já que ele iria incapacitar qualquer pessoa presente na sala. A única razão pela qual ele queria ir primeiro era que, além de manter os recrutas seguros, ele queria manter o artefato que poderia mudar de rosto para si mesmo. Tendo testemunhado a jornada de 876 desde o laboratório, Luther sabia sobre as capacidades da máscara e, sem dúvida, não era um simples artefato. Ele sabia que era um tesouro e precisava colocar as mãos nele a todo custo. Quanto mais perto ele chegava da máscara, mais ganancioso ele ficava. Este foi um dos efeitos colaterais de assinar um contrato com um demônio. Seus desejos mais íntimos dominaram todo o resto. Esta foi a principal razão pela qual ele não capturou 876 diretamente quando o viu pela primeira vez. O mesmo poderia ser dito sobre a situação atual. Se fosse uma pessoa mais racional, eles teriam conseguido capturar 876 até agora, mas Lutero não estava em um estado racional. Tudo o que ele conseguia pensar no momento era a máscara. Clean. Tirando um cartão branco e digitalizando-o, a porta destrancou. Ao destrancar a porta, sem perder tempo e abrir a porta da sala, a primeira coisa que Luther viu foi um indivíduo parado no meio da sala segurando uma máscara de madeira que se aproximava de seu rosto. Com um guarda sob seus pés e os outros mortos espalhados pela sala, a pessoa parada no meio da sala não se mexeu. Peguei você agora, 876.
Olhando para a máscara, sem perder tempo, Lutero disparou em direção ao 876. Bang! Atacando-o com o ombro, 876 se chocou contra o outro lado da parede. A máscara caiu no chão e as costas de 876 bateram diretamente contra a parede enquanto a poeira voava no ar. Olhando brevemente na direção de onde estava 876 e certificando-se de que estava nocauteado, apertando os olhos, Luther abaixou a cabeça e olhou para a máscara que estava ao lado de seus pés. Abaixando o corpo, ele pegou a máscara e verificou seu estado. Então este é o artefato que permite que você mude de rosto? Verificando as estatísticas da máscara, uma expressão de espanto apareceu em seu rosto. Um artefato ranqueado, e não admira que você tenha conseguido chegar até aqui. Quanto mais Lutero olhava para a máscara, mais surpreso ficava. Apesar de ser um comandante, ele estava apenas em força. Ele nunca possuiu nenhum artefato forte, como o que estava segurando. Erguendo a cabeça e olhando para 876, a ganância indisfarçável nos olhos de Lutero tornou-se óbvia quando seu rosto se contorceu selvagemente. A partir deste momento, esta máscara é minha. Luther murmurou dentro de sua mente. Tão previsível. Uma voz fria de repente soou por trás, tirando Luther de seus pensamentos. Pouco depois, um pequeno objeto cristalino voou na direção de Luther. Virando-se, Luther levantou a mão para bloquear o ataque. Rachadura. No entanto, no momento em que seu antebraço entrou em contato com o objeto cristalino, ele se partiu em milhões de pedaços como um gás verde difundido no ar envolvendo completamente o rosto de Luther. O que? Totalmente pego de surpresa, Luther inalou o gás que se espalhou no ar. KH. Em alguns segundos, os olhos de Luther se arregalaram. Pequenos fios vermelhos ou sangue apareceram ao lado de seus olhos quando ele se ajoelhou no chão com as duas mãos ao lado do pescoço. Abrindo a boca como um peixinho dourado, Luther lutou para encontrar palavras para dizer quando sua respiração começou a ficar mais difícil. A mente humana com certeza é estranha. A voz fria mais uma vez soou dentro da sala. Levantando-se, um olhar onisciente apareceu no rosto de Ren. Basta um artefato e eles perdem completamente de vista o que está ao seu redor, e bem, no seu caso, provavelmente tem a ver com o contrato que você assinou, mas é realmente fácil manipular alguém como você. Se Luther tivesse olhado para a pessoa que ele havia nocauteado, ou apenas dado uma olhada melhor ao seu redor, ele facilmente descobriria que algo não estava certo. Mas, ao expor diretamente a máscara à sua frente, Ren desviou sua atenção de todo o resto, tornando o próximo conjunto de movimentos de Luther extremamente previsível. Ren revelando o fato de que ele poderia mudar de rosto na floresta com o propósito de inflamar a ganância de Luther. Seguindo seus instintos primordiais que foram aprimorados devido ao contrato que assinou, ele se tornou nada mais do que apenas uma marionete que Ren poderia controlar facilmente. Tudo o que Luther fez depois que descobriu sobre a máscara estava de acordo com o que Ren desejava. Caua. Erguendo a cabeça, Luther observou Ren caminhar lentamente até ele. Mesmo que ele quisesse revidar, ele mal conseguia levantar seu corpo, pois tudo dentro dele estava derretendo rapidamente. Se não fosse pela intensa quantidade de mana que ele estava usando, ele teria morrido há muito tempo. Tirando o chapéu do rosto e revelando o rosto queimado, Ren bateu na espada que estava ao lado de sua cintura. Obrigado por agir como eu queria que você agisse. Clique. Em seguida, um som de clique sutil soou e o silêncio desceu na sala. Capítulo 274 Relacionamento Malfadado 1. Uau, isso é um monte de coisas. Olhando para o armazenamento dimensional do comandante, fiquei impressionado com as coisas que ele tinha dentro dele. De poções a artefatos, ele estava carregado. Ah, devo verificar essas coisas depois, minha prioridade deve ser o cartão. Havia hora e lugar para tudo. Agora não era hora de me distrair com as coisas dentro de seu armazenamento dimensional. Minha prioridade deve ser o cartão. Sem ela, minha rota de fuga estava bloqueada.
Aqui. Felizmente, não demorei muito para encontrá-lo, pois um cartão preto apareceu rapidamente na palma das minhas mãos. Olhando para o cartão, coloquei-o de volta no meu espaço dimensional e me dirigi para a porta. É melhor eu sair correndo desse lugar. A tarefa mais difícil foi concluída. Tudo o que eu precisava fazer agora era correr em direção aos portões no primeiro nível. Comandante, está tudo bem. No entanto, quando eu estava prestes a sair do local, outra pessoa entrou na sala. No momento em que o indivíduo entrou e meus olhos pousaram nele, minhas pupilas dilataram e meu corpo congelou. O que você está fazendo aqui? Eu murmurei em voz alta. HM? Você me conhece? Olhando em minha direção por um breve momento, os olhos de Matthew pararam em direção a um certo cadáver atrás de mim. Comandante? Ao avistar o cadáver do comandante, em vez de entrar em pânico, uma tonalidade amarela selvagem começou a girar em torno de seu corpo. Com os olhos focados em mim, ele ordenou. Ezra. Alisa. Você chamou. O que está acontecendo, líder? Em sua chamada, mais duas pessoas apareceram. Uma aura selvagem girava em torno de seu corpo. Fazendo contato visual com Matthew, que apontou com a cabeça em minha direção, eles imediatamente entenderam a essência da situação e entraram em posição de batalha. Você. Desembainhando seu sabre, Matthew não atacou imediatamente. Apontando na minha direção, ele disse. Pelas suas palavras anteriores, parece que você me conhece. Olhando para o meu rosto por alguns segundos, um traço de desgosto brilhou em seus olhos. Mas eu nunca me lembro de ter conhecido alguém como você. Especialmente com um rosto tão memorável quanto o seu. Ouvindo suas palavras, um leve suspiro escapou de meus lábios enquanto eu rapidamente recuperei minha calma. Ah! Coçando a parte de trás da minha cabeça, eu murmurei em voz alta. Sua tentativa de tentar ganhar tempo é honestamente patética. Uma tonalidade verde de repente envolveu meu corpo quando coloquei minha mão no punho da espada. Ah, e sobre o que você disse antes, eu realmente não te conheço, eu só estava esperando que Luther viesse sozinho. Essa parte não era mentira. Originalmente, eu esperava que Lutero tentasse cumprir essa missão sozinho com o objetivo de levar a máscara para si mesmo em mente. Nunca esperei que Matthew aparecesse. Mas isso não importava. Olhando para Matthew e as três pessoas atrás de mim, nenhum de nós se mexeu. Nós dois estávamos tentando o nosso melhor para perder tempo. Ele por entender melhor a situação e entrar em formação de batalha com seus membros, e a mim pela minha mana. Eu preciso terminar isso rápido. Eu pensei comigo mesmo, enquanto meus olhos espiavam pela fresta da porta atrás de Matthew e seus dois companheiros. Certificando-me de que não havia mais ninguém, mais uma vez olhei para eles e analisei sua força. A julgar pela mana que gira em torno deles, todos eles são classificados, com Matthew sendo um pouco mais forte na classificação. Isso não era estranho embora. Por muito tempo, Matthew sempre foi mais forte do que eu. No entanto, desde o último encontro com ele, eu finalmente o alcancei. Atualmente, parados à minha frente em uma formação triangular com Matthew atrás, eles me encaravam com uma calma sem precedentes. Tornou-se evidente para mim que eles eram indivíduos extremamente experientes. De onde eu estava, não conseguia ver nenhuma lacuna em sua formação. Para piorar as coisas, Matthew estava parado a mais de 10 metros de mim. Isso estava fora do alcance do terceiro movimento, então eu não poderia acertá-lo ainda. Eu preciso tomar a iniciativa. O tempo era da essência. Se eles pedissem reforços, a situação realmente começaria a se tornar problemática. Embora isso não atrapalhasse meus planos, pois eles pensariam que eu estava indo para os portões normais, isso reduziria as chances de eu escapar em certo grau. Isso eu não queria. Assim, segurando o punho da espada, lentamente desembainhando a espada, um som sutil de clique soou dentro da sala. Clique.
Minha visão escureceu e eu apareci na frente do indivíduo masculino parado na frente de Matthew. Com minha espada desembainhada, eu apunhalei minha espada na direção de seu coração. Jato. Minha aparição foi tão inesperada que ele não teve tempo de reagir antes que a espada penetrasse rapidamente em seu coração. Ué! O sangue derramou no chão e um corpo caiu no chão. Se alguém olhasse com cuidado, veria um pequeno buraco no meio do corpo. Esdras! Gritou o indivíduo feminino. Levantando sua arma, ela rapidamente correu em minha direção. Alice não. O que você está fazendo? Matthew gritou enquanto observava a Lisa correr em minha direção. Seu rosto era incomparavelmente branco. Quase como se tivesse visto um fantasma. Olhando apaticamente para Matthew, eu murmurei. É tarde demais. Clique. Mais uma vez, um som de clique sutil tocou na sala e outro corpo caiu. Aia! Olhando para o cadáver sob meus pés, exalando, eu me virei e olhei friamente na direção de Matthew. Tenho certeza que você já descobriu tudo, não? Ver você. Com os olhos bem abertos, levantando as mãos e apontando em minha direção, tremendo ele murmurou. R. Ren? Asterisco asterisco asterisco. Vazio. Olhando para Ren sendo engolfado pelas chamas na televisão ao vivo, foi assim que Matthew se sentiu. A única fonte de motivação e objetivo de lutar pelo poder desapareceu diante de seus olhos. Por um breve momento, o mundo de Matthew ficou em branco. E agora? Ele está morto, qual é o sentido de ficar mais forte? O que eu faço? O que eu sou? Ao perder o que antes era seu objetivo, tudo o que restou foi o vazio. O propósito de força de Matthew se foi e o que o substituiu foi nada além do vazio. Everblood havia desaparecido há muito tempo, deixando-o sozinho dentro do monolite, lutando por pontos de mérito arriscando sua vida todos os dias. Seu estado mental fraco tornou-se aparente quando, durante as partidas da arena de batalha, ele quase perdeu em várias ocasiões. Ele se sentia vazio, sozinho e impotente. Muitas vezes ele queria simplesmente desistir e morrer. Na verdade, ele havia desistido em um ponto. No entanto, quando ele estava prestes a perder para sempre, uma mão se estendeu para ele. Xavier Pierce. Esse era o nome da pessoa que lhe deu uma segunda oportunidade. Pegando seu eu quebrado e instilando novas ideias e ideais dentro de sua cabeça, Matthew conseguiu seguir em frente e criar novos objetivos para si mesmo. Embora tenha demorado um pouco, ele finalmente se livrou de seu antigo eu ingênuo, cujo único propósito de crescimento era a vingança. Foi somente depois de passar por uma reforma que ele percebeu o quão ingênuo e estúpido ele era naquela época. Sem olhar para trás, Matthew cresceu a um ritmo surpreendente. Durante o período em que esteve sob o comando de Xavier, ele nunca viu Everblood. Mas ele não se importava mais. Colocado em outro buraco do inferno, Matthew fez tudo o que pôde para sobreviver. Ele não poderia se importar menos com Everblood, mesmo sendo seu demônio contratado. Ele tinha novos objetivos e ambições, não queria mais viver no passado. Ele só queria se concentrar no futuro. Ou então ele pensou. Se como? Olhando para a pessoa meio queimada diante dele, a mão de Matthew tremeu quando ele apontou na direção de Ren. Ei! Esdras! Cortando Matthew estava a Lisa, que gritou ao ver seu companheiro, Ezra, morrer bem diante de seus olhos. Como você ousa? Olhando para Ren, a Lisa levantou sua espada e correu em sua direção. Alice não. O que você está fazendo? Saindo de seus pensamentos, Matthew gritou enquanto olhava para Lisa. Ela não era páreo para Ren. É tarde demais. Clique. Mas era tarde demais. Um som de clique sutil soou e um corpo caiu no chão. Tudo aconteceu em um flash. Muito rápido. Rápido a ponto de ser quase impossível para ele acompanhar.
Olhando para o corpo sem vida de Alisa no chão, Matthew levantou a cabeça. Parado acima de Alisa, Ren lentamente virou a cabeça. Tenho certeza que você já descobriu tudo, não? Aquela voz familiar. Ocupado descobrindo seu oponente, Matthew não conseguiu fazer a conexão até agora. A técnica da espada e a voz. Era uma voz com a qual ele estava muito familiarizado. Fechando os olhos, Matthew forçosamente se acalmou. Depois disso, abrindo os olhos, ele calmamente olhou para Ren antes de perguntar. Você não deveria estar morto? Vai ser preciso muito mais do que uma explosão desse grau para me matar. Parado a alguns metros dele, Ren respondeu friamente. É assim mesmo? Sim. A julgar pela forma como você matou meus dois companheiros com dois grandes movimentos, você deve estar com pouca mana, não? Você não está errado. Matthew sorriu enquanto uma tonalidade amarela que se misturava com fios pretos se expandia de seu corpo. Uma tonalidade verde também se expandiu do corpo de Ren. À medida que a mana de ambos aumentava, a atmosfera dentro da sala ficou tensa. Uma intensa sede de sangue envolveu a sala enquanto os dois se encaravam. Devemos terminar o que começamos? Sim. Ren lentamente fechou os olhos e imediatamente exalou um longo suspiro. Seus olhos se abriram repentinamente e a tonalidade verde ao redor de seu corpo se intensificou. Agora. Acertando bruscamente na mão de Ren, quando ele estava prestes a tocar a bainha de sua espada, Matthew fez seu movimento. Seus dedos dos pés pressionaram suavemente o chão enquanto seu corpo avançava como um raio. Clique. Um som de clique sutil soou. Clank. No entanto, ao contrário das vezes anteriores, o som de metal se chocando soou. Separando-se um do outro, Ren franziu a testa enquanto Matthew sorria. Mesmo se você estiver vivo, já que você revelou qual arte de espada você pratica, derrotá-lo não deve ser um problema. O estilo Keiki era famoso. Era tão famoso que informações básicas sobre ele podiam ser encontradas na web. Embora Ren tivesse morrido, Matthew pesquisou o estilo Keiki. Uma característica notável do estilo Keiki era que ele tinha 5 movimentos, e entre cada movimento, havia um momento em que o praticante precisava de tempo para acumular mana. Contanto que ele atacasse antes que pudesse ativar cada movimento, a única coisa com a qual Matthew tinha que lidar eram ataques extremamente rápidos. Embora complicados, eles não eram impossíveis de defender e contra-atacar. Com um aceno de mão, o sabre na mão de Matthew carregava uma força feroz enquanto cortava verticalmente na frente de Ren. A pressão vinda do ataque fez com que as roupas de Ren esvoaçassem levemente. Sentindo o ataque vindouro, as sobrancelhas de Ren se contraíram ligeiramente. Seus olhos indiferentes contemplavam o ataque que se aproximava com uma calma sem precedentes. Tirando a mão da bainha da espada, Ren levantou as mãos e seguiu o movimento do sabre. Com seus olhos traçando os movimentos do sabre, as mãos de Ren brilharam. Logo o sabre chegou diante de Ren, que deu um passo para trás. Com a mão direita tocando o corpo do sabre, a mão de Ren se moveu em um movimento de S. O que? Bang! Para o choque de Matthew, ele observou seu sabre seguir o movimento da mão de Ren, redirecionando o ataque para o chão. Clique! Aproveitando a abertura que criou, Ren colocou a mão na bainha de sua espada. Um som de clique soou. Recuperando-se rapidamente do choque, Matthew soltou o sabre enquanto seus pés pressionavam o chão. Seu corpo rapidamente disparou para trás, evitando por pouco o ataque de Ren. E você me pegou nessa. Ele murmurou com respirações pesadas enquanto olhava para Ren com uma seriedade sem precedentes. Caramba! Pela curta troca que teve com Ren, ele sabia que em termos de força, Ren era mais forte. Não apenas que ele também parecia ser adepto de técnicas marciais. Ainda assim, isso não significa que Matthew desistiu. Ele enfrentou muitas situações semelhantes na arena de batalha. Em uma luta, bastava um momento.
Um momento para decidir o fim da batalha. Era isso que ele estava esperando. Aquele momento. Exalando e batendo em seu bracelete, Matthew tirou outro sabre de seu espaço dimensional. Embora não fosse tão forte quanto seu sabre anterior, serviria por enquanto. Olhando para Ren oposto a ele, Matthew decidiu ir com tudo. Vamos ver o que acontece quando eu aumentar minha velocidade. Cortando para baixo, ele mais uma vez atirou explosivamente para a frente. Desta vez, a velocidade parecia ter se tornado instantaneamente muitas vezes maior do que antes, quando sua figura se tornou um borrão. Em um segundo, ele já havia chegado antes de Ren. Olhando para seu rosto frio, Matthew cortou. Capítulo 275 do Relacionamento Malfadado 2. Voou. Redirecionando com o dedo, um anel amarelo translúcido se materializou acima das axilas de Matthew e abaixo do sabre. Rachadura. Fazendo contato com o anel, o sabre quebrou o anel em milhões de partículas que se espalharam no ar. Felizmente, embora tenha quebrado, serviu ao seu propósito, pois o ataque de Matthew foi praticamente interrompido. Ao parar diretamente o sabre no meio do movimento, em vez de no balanço total, Ren foi capaz de reduzir a quantidade de força a qual o anel foi submetido ao fazer contato com o ataque. Essa foi uma das coisas que ele aprendeu em sua experiência no monolite. Batendo no chão com os pés, Ren revidou e se distanciou de Matthew. Não, você não sabe. Com o sabre na mão, Matthew perseguiu Ren. Conhecendo perfeitamente o quão perigoso e poderoso era o estilo Keiki, Matthew sabia que não poderia lhe dar tempo para respirar. Se ele desse a Ren tempo para respirar, ele estaria acabado. Quem? A cada segundo que passava, seus ataques se tornavam cada vez mais cruéis. A tonalidade amarela que ressoou de sua espada engrossou envolvendo todo o seu corpo. Ah! Matthew rugiu em voz alta. A tonalidade que girava em torno de seu corpo desapareceu e se aglomerou na ponta de seu sabre. Instantaneamente disparou como uma bala em direção a Ren. Incapaz de reagir à súbita explosão de poder de Matthew, o ataque atingiu Ren de forma sólida. A única coisa que ele podia fazer era empilhar 3 anéis à sua frente. Bang! Uek! Apesar dos anéis girando em torno de seu corpo amortecendo um pouco da força, a força do impacto fez com que Ren se esmagasse firmemente contra o lado da sala. Aterrissando primeiro contra a parede, Ren se viu incapaz de respirar por alguns segundos. Olhando para Ren oposto a ele, Matthew lentamente exalou. Ele não continuou sua perseguição. Não que ele não quisesse, era porque ele não podia. Havia uma grande falha na estratégia atual de Matthew. Foi que consumiu fortemente sua resistência. Especialmente aquele último ataque. Mesmo que ele estivesse tentando o seu melhor para mascará-lo, ele estava lentamente ficando sem resistência. Se ele continuasse a atacar agora, as chances de Ren ser capaz de explorar seu eu cansado aumentariam. Ele preferiu jogar pelo seguro. Gole. Tocando em seu anel, Matthew pegou algumas poções e rapidamente as engoliu. Lentamente, sua resistência e mana começaram a se recuperar. Eu deveria estar em um estado melhor do que Ren. Matthew pensou enquanto enxugava o canto dos lábios. Ren usou 2 movimentos principais para derrotar seus 2 companheiros. Juntamente com o fato de ter matado o capitão, Matthew estimou que ele estava extremamente cansado e com pouca mana. Enquanto ele continuasse reabastecendo sua resistência e mana com suas poções sem dar a Ren tempo para consumi-las, a vitória estava em sua bolsa. Eca! Olhando Ren oposto a ele, ele observou enquanto ele se levantava lentamente. Espanando seu corpo, além de suas roupas rasgadas, Ren estava bastante ileso. Olhando para Ren, Matthew notou que sua expressão ainda estava calma. Franzindo a testa, ele falou, você realmente me surpreendeu. Comparado a anos atrás, quando você era muito mais fraco do que eu, devo dizer, você realmente cresceu.
Matthew ficou honestamente chocado com a taxa de progresso de Ren. Ele se lembrava de não muito tempo atrás, quando a avaliação de talento de Ren era apenas classificação. Naquela época, ele pensou que ele e Ren nunca estariam no mesmo nível, mas, surpreendentemente, Ren agora estava no mesmo nível que ele. O mais chocante é que Ren fez isso sem a ajuda das frutas demoníacas que trouxeram um aumento maciço de força na primeira ingestão. Embora eu odeie admitir, parece que você finalmente me superou. Os olhos de Matthew tornaram-se solenes. Mas não deixe que isso te engane. Mesmo que você seja mais forte do que eu, é apenas por uma margem marginal. Em termos de experiência, estou muito à frente de você. Enquanto ele falava, os efeitos médicos das poções começaram a aparecer. A tonalidade amarela ao redor de seu corpo lentamente começou a se estabilizar. Na verdade, também mostrava sinais de espessamento. Ouvindo as palavras de Matthew, Ren não deu uma resposta. Ele simplesmente ergueu os olhos e olhou para ele com indiferença. Ao sentir a energia amarela subindo lentamente dentro do corpo de Matthew, ele rapidamente se posicionou. Já chega de falar de mim. Já é hora de terminarmos esse nosso relacionamento. Matthew ergueu lentamente a mão. O brilho amarelo girando em torno de seu sabre tornou-se cada vez mais denso enquanto seu olhar nunca deixava Ren. Matar você me libertará das amarras da vingança que me prenderam por muito tempo. Sua morte será o começo do meu renascimento. Somente após Killing Ren ele poderia finalmente seguir em frente e ser ele mesmo. Este foi o duelo que decidiria seu destino. Ouvindo as palavras de Matthew, o rosto de Ren se contorceu ligeiramente. Quase como se ele estivesse se encolhendo. Sem se incomodar com isso, Matthew gritou. Vamos finalmente resolver isso. Enquanto a voz de Matthew diminuía lentamente, as roupas em seu corpo ao lado de seu cabelo preto na cabeça de repente tremulavam descontroladamente, apesar da falta de vento. Uma pressão sombria aumentou gradualmente de dentro de seu corpo. A extensão do aumento de força apresentado por Matthew fez com que Ren, que estava do lado oposto, franzisse a testa. Uma seriedade sem precedentes nublou seu rosto. De repente, o sabre em Matthew balançou e um toque claro da espada soou. Seguindo o toque da espada, a tonalidade amarela que girava em torno dela subiu abruptamente. Erguendo a cabeça, a ponta dos pés abruptamente pressionada suavemente no chão. Seu corpo se transformou em um raio de luz quando ele mais uma vez tomou a iniciativa de atacar Ren mais uma vez. A estratégia era a mesma de antes, atacar antes que Ren pudesse ter tempo suficiente para fazer qualquer grande movimento. A distância entre os dois era de apenas 10 metros. Para alguém como Matthew, essa distância não fazia sentido. Era algo que ele poderia cobrir em alguns segundos. Seu corpo brilhou e reapareceu, colocando Ren dentro do alcance de seu sabre. Apunhalando seu sabre, como uma cobra venenosa em um padrão quase errático e imprevisível, o brilho amarelo afiado girando em torno do sabre condensou-se ligeiramente enquanto perfurou o peito de Ren de maneira cruel. Ah! Matthew rugiu. Relaxando as sobrancelhas, Ren observou com indiferença a ponta do sabre que aumentava lentamente em sua visão. Levantando a cabeça, um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Ingênuo. Bem quando o ataque estava prestes a pousar em Ren, Matthew sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O cabelo na parte de trás de sua cabeça levantou, quando ele virou a cabeça abruptamente. Levantando o pé esquerdo, Ren pisou pesadamente no chão e um som explosivo foi criado. Seu corpo se transformou em uma sombra de cor preta e como um fantasma, Ren desapareceu de onde estava, reaparecendo atrás de Matthew. Aia! Rugindo, Ren deu um soco. Pegando emprestada a força de seu corpo meio girado, seu punho bateu violentamente nas costas de Matthew com uma força terrível. Uma explosão de energia ensurdecedora soou dentro da sala enquanto a cor verde piscava pela sala. A razão pela qual o punho de Ren estava coberto de verde era porque no momento ele estava coberto de psions do vento.
Usando o mesmo princípio do estilo Keiki, emprestando a velocidade que obteve dos psions do vento, Ren lançou um ataque devastador que era quase tão rápido quanto seu ataque de espada regular. Este foi um princípio que ele desenvolveu depois de contemplar o estilo Keiki por muito tempo e combiná-lo com seu manual marcial. Se funcionou na espada, poderia funcionar em seu punho? O resultado? Um ataque terrível que deixou Matthew sem fôlego. Este foi o verdadeiro finalizador de Ren. Tudo antes disso foi Ren apenas tentando enganar Matthew, fazendo-o pensar que ele só poderia atacar usando o estilo Keiki, fazendo-o esquecer que agora ele poderia usar artes marciais. Olhando para o punho que se aproximava lentamente, aumentando em sua visão, Matthew só conseguia abrir a boca distraidamente. Já era tarde demais. Ele sabia disso. Bam! Ah! O punho atingiu diretamente o estômago de Matthew. Como uma pipa quebrada, seu corpo voou até o outro lado da sala, batendo contra os móveis e a parede. Semelhante a Matthew, Ren não perseguiu. No entanto, ao contrário de Matthew, não era porque ele estava muito cansado. Foi porque ele estava se preparando para terminá-lo. Uma majestosa tonalidade verde envolvia toda a sala e, ao lado dela, havia uma pressão terrível. As roupas de Ren tremulavam descontroladamente enquanto a pressão envolvendo a sala se intensificava. Olhando friamente para Matthew oposto a ele, o pé esquerdo de Ren empurrou para trás. Ele exalou. KH. Levantando a cabeça e olhando para Ren, que estava olhando friamente para ele. Mateus ficou indignado. Suas costelas estavam quebradas, sua cabeça estava tonta e ele mal conseguia levantar o corpo. É assim que eu morro? Ele se perguntou. Cerrando os dentes, Matthew olhou para Ren. Eu não posso aceitar isso. Ele gritou. Este deveria ser o seu momento. Este deveria ser o momento em que ele finalmente deixaria seu passado para trás e se transformaria em uma majestosa fênix. Como ele poderia deixar Ren, alguém que deveria ser mais fraco do que ele, derrotá-lo? Ele não podia aceitar isso. Venha, seu filho da puta! Usando todas as suas forças, Matthew se levantou lentamente. Seu corpo balançava para a esquerda e para a direita. Apoiando-se contra uma prateleira, um tom amarelo terrível exalava do corpo de Matthew. As veias em seu pescoço e cabeça saltaram e seus olhos ficaram vermelhos. Eu vou te matar. Aia! Rugindo alto, Matthew derramou tudo em seu último ataque. Tensionando as pernas, como uma bala, ele atirou na direção de Ren. Olhando friamente para Matthew que se aproximava dele, Ren fechou os olhos. Clique. Um som de clique soou e seu corpo desapareceu. Desencadeando seus ataques, os dois passaram um pelo outro. De costas um para o outro, nenhum dos dois falou. Isso continuou por uns bons 10 segundos antes de Matthew quebrar o silêncio. Então é o fim, hein? Soltando seu sabre, Matthew se ajoelhou no chão. Jato. O EC e SH*TO abaixando a cabeça, o sangue jorrou da boca de Matthew. Um buraco enorme apareceu em seu peito. Certo, onde estava seu coração? Quem diria que eu morreria assim? Matthew riu quando caiu no chão com as costas voltadas para o teto. Um sorriso um tanto satisfeito apareceu em seu rosto. Sua mente, que estava nublada por muito tempo, estava lentamente começando a clarear. Eu pensei que a morte era assustadora, Kill. Sangue jorrou da boca de Matthew. Sorrindo ainda mais, Matthew murmurou. Por alguma razão, eu não sinto medo. Talvez fosse porque os efeitos do contrato demoníaco estavam desaparecendo lentamente e sua sanidade estava voltando, mas Matthew estava lentamente aceitando sua morte. Sua cabeça parecia clara. Aia, e eu mereço isso, não mereço? Quando sua sanidade voltou, um sorriso amargo e trágico apareceu em seus lábios. Virando-se, Ren silenciosamente ouviu as palavras de Matthew.
Ele sabia que este Mateus era o verdadeiro Mateus, não aquele que ele tinha visto no passado. Eu matei meu próprio pai, chantageei o único amigo que me apoiou no passado, tudo por quê? Poder. Ah, eu era realmente ingênuo naquela época. Cobrindo os olhos com os braços, as lágrimas escorriam pelo lado de suas bochechas. No final das contas, Matthew era apenas uma criança. Uma criança que foi explorada e manipulada para assinar um contrato com um demônio. Suas emoções foram arrancadas, e o que restou foi apenas a casca de um corpo que apenas seguia seus próprios desejos. Você sabe. Virando a cabeça fracamente, Matthew olhou para Ren. Você sabia que a pessoa que levou minha mãe ao suicídio não era realmente meu pai? Uma risada triste escapou de seus lábios. Olhando indiferentemente para Matthew, Ren não falou e apenas ouviu. Foi o demônio que me contratou. Matthew riu com voz rouca. Haha, o pior, é que mesmo quando descobri isso, não senti raiva ou tristeza pela morte dela. Eu já estava longe demais para sentir esse tipo de emoção. A razão pela qual Matthew assinou um contrato foi devido ao ódio de seu pai por levar sua mãe ao suicídio. Acontece que ambos estiveram sob o controle do demônio para agir assim. Se não fosse por Everblood, ele nunca teria descoberto e, mesmo assim, não sentiu nada ao saber disso. Ele apenas continuou buscando força. Olhando para trás agora, eu realmente era muito ingênuo. Silenciosamente ouvindo sua história, Ren abaixou a cabeça. Não sentiu pena, nem pena dele. Já era tarde demais para ele. As coisas que ele havia feito já haviam sido feitas, mesmo que ele fosse manipulado para fazê-las, ele não conseguia perdoá-lo. Ele não podia mudar o passado. Embora trágico, esse foi o destino de Matthew. Ei, eu sei que você me odeia pelo que eu fiz com você no passado, mas... Com olhos vazios, Matthew olhou para as luzes do teto. Sua consciência estava desaparecendo lentamente e sua respiração estava começando a ficar mais fraca. Abrindo a boca algumas vezes, ele lutou para dizer suas últimas palavras. Se houver uma próxima vez, tente ser mais gentil quando me matar e dói. Mateus riu. Alguns segundos depois, seus olhos perderam toda a clareza e sua respiração parou. Ele havia morrido. Fechando os olhos, Ren silenciosamente olhou para Matthew por alguns segundos antes de abaixar o corpo e olhar apaticamente para ele. Fechando os olhos, ele passou a ocupar seu espaço dimensional. Então, tirando a máscara, preparou-se para colocá-la no rosto. Buon! No entanto, quando ele estava prestes a copiar seu rosto, todo o prédio tremeu e uma grande explosão ocorreu. O que?